A gente nunca sabe como será uma entrevista de emprego, não é mesmo? Mas ainda assim é possível se preparar para se sair bem na sua entrevista. Vem comigo que eu vou te dar 5 dicas de como se preparar para a sua entrevista de emprego. Olá pessoal, eu sou a Marisa Ayub, psicóloga, especialista em carreiras e também especialista em recém-formados. Quando a gente se prepara para uma entrevista, a nossa performance é sempre melhor. Por exemplo, você estudou muito para se formar, não foi? E aí, claro, que desenvolveu bem a sua formatura. Então, para fazer uma boa entrevista, é preciso também se preparar e estar pronto para o que vier. A preparação para uma entrevista de emprego é fundamental para que você consiga fazer uma entrevista eficaz. Então, eu vou te mostrar 5 dicas importantes para que você preste atenção e se dê bem nas suas entrevistas. Vamos lá? Primeira dica: ouça com atenção as perguntas que serão feitas. As perguntas que serão feitas pelo entrevistador poderão parecer sem nexo, gente, mas é muito importante você se lembrar que sempre tem algum sentido, todas elas têm algum sentido. A escuta ativa é particularmente útil quando você precisa processar e entender informações. Preste atenção no recrutador e entenda suas perguntas acenando com a cabeça, né? Então, quando a gente balança a cabeça assim, ó, a gente está dizendo para o outro que nós estamos entendendo o que ele está falando. Eu vou te dar um exemplo. Uma entrevista que eu realizei uma vez, eu perguntei para o candidato o que ele fazia nas horas de descanso. Mas eu perguntei isso porque eu queria conhecê-lo melhor, né? Aí ele não prestou atenção e me respondeu da seguinte forma: que ele sempre trabalhava com muito afinco sem se preocupar com o horário de saída. Pensa bem, gente, eu estava perguntando para ele o que ele fazia nas horas de descanso. E ele, tão ansioso que estava, me deu qualquer tipo de resposta lá, engrenando uma resposta qualquer, tá? Então, presta bastante atenção nisso. Ouça com atenção. Segunda dica: não fique preso a respostas prontas. A pior coisa que tem, gente, é quando a gente vai entrevistar uma pessoa e ela começa com aquele monte de resposta preparada já, tá? Nem tudo vai correr de acordo com o que você planejou. Então, não entre em pânico. Às vezes, você vai precisar, sim, fazer algumas mudanças ou adaptar algum tipo de resposta. Afinal, você está falando com pessoas e não com robôs. Por isso, a entrevista deve fluir naturalmente, como se fosse mesmo um bate-papo, tá? Por exemplo, é muito clichê as respostas do tipo assim: eu sou proativo, eu sou dinâmico, eu cumpro com as minhas tarefas. Quer dizer, isso tudo são respostas prontas, né? A gente não precisa ser tão formal assim. Então, prefira a informalidade falando realmente das suas competências. Por exemplo, né? Adoro trabalhar em equipe e na faculdade eu fui monitor da minha turma. Olha que bacana. Você dá um exemplo bom, já diz que é proativo sem precisar falar que é proativo, tá? Terceira dica: seja objetivo e dê exemplos. Responda sem rodeios e dê exemplos vivenciados por você. Você poderá dar mais exemplos vivenciados na sua faculdade mesmo, ou ainda de algum trabalho que você desenvolveu e que tenha tido um resultado interessante. Vamos prestar atenção então. Na empresa XY, fiz um trabalho em conjunto com a gestora e recebemos o prêmio de melhor equipe do ano. Aí fica um exemplo bom e as pessoas conseguem entender bem também. Quarta dica: seja flexível nas suas respostas. Na hora que a recrutadora te perguntar, por exemplo, sobre a sua faixa salarial ou se você tem disponibilidade para viagens ou mudanças, tenha sempre em mente a flexibilidade. Por exemplo, minha pretensão salarial é X reais ou X mil reais, né? E eu estou muito aberto a negociações. Outro exemplo: tenho disponibilidade para mudanças de horário ou para viagens, se for necessário, tá? Quinta dica: estime o tempo de suas respostas. Tome cuidado para não gastar, gente, todo o tempo da sua entrevista, tá? Respondendo a um tipo de pergunta só. Então, geralmente, os recrutadores começam a entrevista perguntando sobre você. Então, para te ajudar, tenta escrever a sua resposta e depois veja quanto tempo você gastou para responder. Se o tempo tiver ficado muito grande, exclua alguns tópicos, reorganiza as ideias, né? Assim você não tomará todo o tempo do recrutador com um tipo de resposta só.
Então, essas dicas vão te ajudar a simular uma entrevista mentalmente e praticar as respostas que você pode utilizar? Assim, você estará melhor preparado e pronto para passar para o recrutador as informações solicitadas de forma clara, objetiva e segura. Portanto, prepare-se e planeje suas entrevistas. Essa etapa do processo de recrutamento é tida como a mais importante, por isso, não faça dela uma aventura, não. E lembre-se, para obter resultados excelentes na sua entrevista, é preciso treinar e também se preparar, né? E aí, pessoal, conta pra gente se você já teve, que se preparar para uma entrevista de emprego. Assim, eu consigo te ajudar ainda mais tirando as suas dúvidas. Obrigada, pessoal. Vou ficando por aqui. Essas foram as minhas dicas de hoje. Se você está gostando, dá um like aí, coloque seus comentários para que eu possa interagir cada vez mais com vocês também, tá bom? Obrigada, um abraço.